primeiro governador a ser eleito diretamente pelos sul-mato-grossenses. Wilson Barbosa Martins completou nesse último dia 21 de junho 100 anos de idade. Dr. Wilson Barbosa Martins nasceu na fazenda São Pedro, na época município de Campo Grande, e hoje município de Rio Brilhante. É advogado, escritor, imortal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Iniciou a carreira política pela UDN, eleito deputado federal pelo estado de Mato Grosso, reeleito em 1966, foi cassado com base no ato institucional número 5, em 7 de fevereiro de 1969. Foi presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, secção Mato Grosso do Sul. Quando do advento do bipartidarismo no país, aderiu ao MDB, que ajudou a fundar em nosso estado. Retornando à política, elegeu-se governador do estado de Mato Grosso do Sul em 1982. Antes do fim do mandato, desincompatibilizou-se para disputar, em 1986, a uma vaga no Senado da República, tendo sido eleito. Em 1994, novamente o Dr. Wilson disputou o governo do estado e se elegeu no primeiro turno. Você vai assistir agora um documentário produzido pela Coordenadoria Geral de Comunicação Social, em 1986, durante o primeiro mandato de Wilson Barbosa Martins. O jornalista Bosco Martins conduz uma entrevista sincera, onde o governador não foge aos temas polêmicos e mostra suas convicções políticas e pessoais com sinceridade ímpar. Neste programa, as obras mais significativas do governo são questionadas e prontamente respondidas não apenas pelo mandatário do estado, mas hoje em dia pelo tempo, pois ainda são exemplo de vias para o desenvolvimento e planejamento estratégico em uma gestão. O documentário aborda ainda um lado pouco conhecido do Dr. Wilson, sua vida pessoal, ao lado da sua esposa Nelly Martins, uma artista da palavra e primeira-dama de grande sensibilidade no trato com a população e sua paixão por Campo Grande. Fique agora com um Wilson especial 100 anos. A história de Mato Grosso do Sul já pode ser dividida em dois períodos principais, antes e depois do governo Wilson. Primeiro governador eleito diretamente pelo sul-mato-grossenses, Wilson Barbosa Martins implantou, na verdade, uma nova mentalidade administrativa. Uma nova forma de conciliar os anseios da população com as possibilidades do Estado. O programa que você vai ver agora contém imagens e declarações absolutamente inéditas do nosso governador, que neste momento de grande expectativa e de grandes definições, responde a uma série de questões levantadas não só por profissionais da imprensa, como pelos próprios populares que você vai ver. Para o senhor, o que é o poder? Para o senhor, o que é o poder? Você me apertou. Eu represento o poder, o povo, né? Não sou daqui. Sei não. Mas o poder de quê? Poder de adquirir a coisa, poder de dominar? Qual é o tipo de poder que você está falando? Rapaz aqui sabe melhor que eu, moço aqui, ó. O próprio povo lhe outorga o direito do poder. Muito pouco. Poder tem que ser um poder muito bom, de ter comida para a pobreza e não ter essa carestia que existe no Brasil. Putz, o poder. Ih, rapaz, o poder é eu. Ih, amigo, você me deixou mal. Poder de quê? O cara acha que o governador tem poder? Ah, imagina, tem, sim senhor, e muitos. Porque ele tem feito várias coisas, certo que ele tem poder, né? Tem poder pelo poder de Jesus Cristo, né? Que ele é o supremo dentro do Estado, a força máxima dentro do Estado como administrador. Não, ele não tem, que ele não é Deus. Tem sim, cara. Olha, eu não posso dar entrevista. Agora que eu tô lembrando, eu não posso dar entrevista. Você não pode, não posso. Por quê? Tô fardado. Não posso de maneira nenhuma. Se por um acaso sair, você pode pegar até na cana, hein? O poder de governar os bens do direito do povo. Bem, hoje nós estamos aqui com o governador, Dr. Wilson Barbosa Martins, que nos vai falar não só deste ano que passou, mas também desses quase 3 anos em que ocupa o poder frente ao governo do Estado. Governador, desde que assumiu em março de 83, quais as grandes derrotas e vitórias que o senhor já teve? Eu gostaria de dizer que não tenho derrotas a registrar.
Na verdade, o governo é vitorioso. Nós atingimos muito além das metas propostas. No campo político, inclusive, poderia recordar agora a retumbante vitória obtida 15 de novembro. Os opositores dizem que esta vitória em 12 dos 14 municípios se deve mais à força da máquina administrativa e mesmo o uso de dinheiro em campanha do que mérito ou liderança do senhor. Como é que o senhor vê essa questão, governador? Na verdade, o governador se empenhou a fundo para obter essas vitórias. Participou da luta em todos os municípios, ajudou a vitória do seu partido. Isso é a prática corrente hoje no Brasil. Não se julga que isso seja antiético, nem antipolítico. Quanto ao uso de dinheiro, quem usa, cuida. Se eles usaram no passado, pensam que nós fazemos o mesmo uso hoje. Eu repilo com veemência essa acusação. Essas três tendências, centro, direita e esquerda, o senhor estaria mais próximo de qual delas? Eu sou um homem pragmático, mas profundamente democrático e profundamente sensível aos anseios da massa do meu estado. Não sei onde estou, mas sei que atendo às reivindicações mais justas da nossa população. Ô, seu governador, eu queria saber se esse mutirão que você faz, se é só para ganhar voto ou eles vão continuar. Todos os municípios que foram beneficiados pelos mutirões estão entusiasmados e estão satisfeitos. Não é uma obra política e eleitoreira, é um serviço, na verdade, que parte do princípio de que os nossos recursos são escassos. E o governo, com a população, resolve problemas de água, problemas de energia, problemas, enfim, de toda a natureza. E é isso, por que ele vai sair? Que eu queria que ele continuasse. De poder de quê? Ele tem um poder até um certo momento, até um certo limite. Gostaria de perguntar para o nosso governador o que além do que ele já tem feito, o que ele pode fazer mais. Sei que ele não queira ter o poder que ele merece, né? É uma força, né? É alguém que tem uma força e usa ela para o bem ou para o mal. Os setores mais conservadores o criticam pela democratização nas escolas, a política carcerária e mesmo o apoio aos sindicatos. Isso tem feito o seu governo retroagir em outras questões? A minha posição ao lado dos trabalhadores é inegável. Sou um homem que acha que nós devemos levantar o nível de vida daqueles que estão até aqui marginalizados da vida econômica brasileira. Governador, o senhor estaria disposto a abrir mão da sua candidatura ao Senado em nome da unidade do partido, mesmo que isto represente um avanço da direita dentro do PMDB? A unidade do partido, para mim, é muita coisa. Mas a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte capaz de fazer as mudanças significa mais do que a unidade aqui. Eu acho que nós temos que levar para a Assembleia Nacional Constituinte homens que vão fazer as transformações no Brasil. O povo hoje deseja isso ardentemente. Nada está acima desse compromisso assumido na campanha das diretas. E eu coloco isso como um ponto de honra. Agora, eu faço tudo para que nós tenhamos uma campanha no próximo ano dentro do espírito de concórdia e de unidade. Mas há posições das quais não se pode desertar. Eu acho que, acima de tudo, sobreleva hoje dar ao povo brasileiro as mudanças que significam, numa palavra, maior oportunidade a esse mesmo povo de realizar-se como ser humano. O senhor não acha que muitas obras que o governo do estado realizou em Campo Grande acabaram sendo canalizadas para uma popularização do prefeito Lúdio Coelho sem que ele mereça? Nós temos feito em Campo Grande uma obra boa, apreciável, e não tem sido mostrada à população. Não temos feito propaganda, na verdade, mas eu acho que chegou a hora de mostrarmos como uma prestação de contas o que temos feito pelo Estado, para que o povo se dê conta realmente do que tem sido essa administração.
para que possa julgá-la, avaliá-la. O Lúdio, que você perguntou, tem feito também uma boa gestão. Ele tornou-se estimado na cidade. Não sei o que ele teria se aproveitado do que foi feito pelo Estado e do que foi feito pelo município. Assim como eu não sei também o que constitui neste resultado eleitoral, o que representa o meu esforço e representa o esforço dele. É difícil fazer esse julgamento. A forma com que o prefeito vem agindo não pode causar um racha dentro do PMDB? O senhor não tem mágoa dele ter se lançado a sua sucessão sem consultá-lo? A vida democrática é isso aí. Nós temos que admitir a luta. A democracia se faz através da participação de um ou de mais candidatos. O partido tem que se mostrar competente. Os líderes têm muitas vezes que ser bombeiros. Eu não acredito em racha. Lúdio está nessa porque entendeu que a sua popularidade, a sua administração realmente lhe deu muita popularidade. Mas ele não tem popularidade nos municípios do interior como tem em Campo Grande. A posição do interior é muito diferente. No próximo bloco, Wilson Barbosa Martins fala sobre uma polêmica que transcende ao tempo e às gestões: reajuste salarial dos servidores e responsabilidade fiscal. Voltamos daqui a pouco. Você está assistindo ao documentário Wilson Especial 100 anos. Neste bloco, o ex-governador Wilson Barbosa Martins conversa com o jornalista Bosco Martins sobre sua paixão por Campo Grande e sobre uma polêmica que transcende ao tempo e às gestões: reajuste dos servidores e responsabilidade fiscal. Poder é o que está no poder, né? Governador, presidente da República, deputado, tudo é poder. Ele tem o poder de governar. Ele foi eleito pelo povo, então ele tem o poder na mão. O funcionalismo público, o senhor acabou colocando a casa em ordem, mas os funcionários reclamam de serem mal remunerados. O senhor, por exemplo, viveria com um salário de 600 mil cruzeiros? Evidentemente não, mas sei que uma porcentagem muito grande da população brasileira vive com um salário mínimo. Acho isso profundamente injusto. Acho que os funcionários que reclamam, sobretudo aqueles que estão na faixa menor de salários, têm razão. Mas quem paga, muitas vezes paga o salário que ele acha injusto. De que adiantaria eu dizer que todos os salários não seriam inferiores a 3 mínimos, se eu nunca teria condições de pagá-los? Muitos estados estão aí com as folhas atrasadas. Não pagam outubro, não pagam novembro, não vão pagar dezembro e nem o 13º. Eu estou em dia, justamente porque eu tenho os pés no chão. Governador, o Estado perdeu 3 trilhões de cruzeiros com a estiagem. Em termos de ICMS, isso significa 500 bilhões de cruzeiros. Como o senhor pretende tocar a economia em 86? Realmente, a estiagem é extremamente rigorosa neste ano. Estamos muito preocupados no Estado. Os prejuízos dos agricultores, dos pecuaristas e os próprios prejuízos do Tesouro são muito grandes. Não me lembro de uma estiagem tão prolongada. E os efeitos no exercício de 86 em relação à execução orçamentária serão muito duros. Teremos realmente que adotar providências heróicas em 86 para superar as dificuldades de hoje. Campo Grande, o que essa cidade representa para o senhor? Campo Grande, para mim, é a minha cidade, é o meu país, é o sítio em que nasci,
em que me casei, em que tive meus filhos, em que me realizei como advogado, em que me transformei em político e cheguei a governador do estado. Para mim, Campo Grande é o lugar em que vou morrer, vou ser sepultado. Campo Grande significa tudo para mim quanto a... é o meu lar, realmente é a minha alma. É verdade que o senhor fez poucas coisas em Dourados porque lá está o quartel-general da oposição ao seu governo? Bem, contesto primeiro que tenha feito poucas coisas em Dourados. Fiz muito por Dourados. Fiz mais por Dourados do que por qualquer outra cidade do meu estado. Construí lá uma série inumerável de obras. Tenho ali um canteiro de obras hoje. Segundo, contesto que ali seja o quartel-general do PDS. O quartel-general do PDS hoje não existe no Brasil e foi expulso de Mato Grosso do Sul. O senhor teme a chegada de novos brasiguais? Como é que o senhor vê a situação desses brasileiros e como eles vivem no Paraguai? Não podemos impedir a vinda de ninguém para nosso estado, nem de brasileiros que estejam no exterior para aqui. Este é um assunto que cabe ao governo federal fazer tratativas, fazer contatos com as autoridades paraguaias e dar condições melhores aos brasileiros que se acham no Paraguai, para que eles lá vivam numa situação de conforto e tenham condições de não precisar abandonar a terra. Nós aqui temos uma posição conhecida. Agimos com tranquilidade, mas agimos dentro das normas do nosso partido. Nós damos preferência e damos prioridade aos sem terra para que eles possam dispor de uma porção de chão, de tal modo que fiquem no solo trabalhando e produzindo para aumentar a mesa dos brasileiros. Nós gostaríamos de saber em que pé que anda com relação às terras da aldeia de Piraquá. Senhor governador, gostaria de saber se nós teremos ou não uma solução em relação a essas terras. Essa questão de Piraquá, na verdade, é uma questão confiada ao Ministério do Interior. Eu não sei se realmente os índios tinham a propriedade daquela terra e a perderam, como perderam. Eu não sei a situação exata do problema, que não está afeto ao governo estadual. Há uma comissão, inclusive, incumbida na área federal de dar tratamento ao assunto. Mas gostaria de dizer desde logo que sou um homem profundamente simpático à causa do índio. Que recentemente me sentei à mesa dos índios para resolver um grave problema que havia entre eles e os fazendeiros. E que este assunto se resolveu em alto nível. Não se resolveu à custa de comissões, não se resolveu à custa de práticas ilegais, mas foi resolvido salutarmente à luz da lei e com apoio aos indígenas para que eles voltassem a arrendar as suas terras aos fazendeiros. Essa é a conduta do meu governo. A questão do tráfico de drogas. O Estado tem uma imagem muito negativa a nível nacional por causa do tráfico. Eu gostaria de saber do senhor, esta é uma cumbuca que nem o governador gosta de meter o dedo? Eu não me excluo de nenhuma missão que o povo me confiou. Eu estou pronto a pôr o dedo em todas as feridas, mas quem é responsável por esse problema de combate ao tráfico de drogas? Não é o governo estadual, nem a sua polícia. Isso aí cabe à Polícia Federal.
Nós estamos dispostos a fazer tudo o que estiver em nós para impedir a vinda do exterior e a passagem aqui por Mato Grosso do Sul. Não desejo jamais que Mato Grosso do Sul seja ou continue a ser um corredor de passagem de drogas. Governador, o relacionamento com os militares, eles reassumiram mesmo o papel deles ou ainda gostam de interferir no processo político? O meu relacionamento com os militares é excelente. Não tenho nenhuma a mais leve intromissão na minha atividade de governador de ninguém. Nenhum militar jamais procurou embaraçar, influir na minha atividade. Então, sou levado a admitir que os militares refluíram para os quartéis, para a sua atividade constitucional. Esta é a realidade que posso deduzir da minha posição no governo, da minha vivência nesses 3 anos. No próximo bloco do documentário Wilson Especial 100 anos, o ex-governador fala sobre sua cassação pela ditadura e a pavimentação da BR-262, estrada que atravessa o Pantanal, ligando Corumbá a Miranda. Voltamos daqui a pouco. Você está assistindo ao documentário Wilson Especial 100 anos, primeiro governador a ser eleito diretamente pelos sul-mato-grossenses. Wilson Barbosa Martins iniciou a carreira política pela UDN, eleito deputado federal pelo estado de Mato Grosso. Reeleito em 1966, foi cassado com base no ato institucional número 5, em 7 de fevereiro de 1969. Neste bloco, ele conversa com o jornalista Bosco Martins sobre esse período obscuro da história e fala também de suas grandes obras. Que viva a nova república, não? Ah, eu não tô sabendo não, rapaz. Por enquanto tô por fora, viu? Olha, meu cara, esse negócio de poder sem armas não existe. Essa transa de poder político é uma coisa muito capciosa. Traçando um paralelo entre o seu passado, quando o senhor chegou inclusive a ser cassado, quando político da UDN, e o seu futuro agora como governador, o que mudou nesta época para o homem Wilson Martins? Bem, você como político está sujeito a estar em cima e a estar embaixo, a comer da banda boa e da banda podre. Esta é uma contingência da vida política. Isso existe desde o passado mais remoto. Quem abraça a vida pública, não sendo oportunista e carreirista, tem que conhecer tudo isso. Eu não tenho nada a reclamar do passado. Acho que no passado cumpri o meu papel, no presente cumpro o meu papel e entendo que a abertura democrática de hoje deve ser regada por todos nós, cuidada, de tal modo que não voltemos a esse passado negregado de 20 anos. Governador, o senhor pode ser considerado um latifundiário. Isso não tira um pouco a credibilidade na defesa da proposta da reforma agrária? Bem, eu não tenho terras que eu possa ser confundido como um latifundiário. E as poucas que possuo, elas estão trabalhadas, estão aproveitadas. Eu não tenho um palmo de terra inútil. Governador, o senhor tem uma imagem de homem sério, que dificilmente ri. Em casa também é assim ou é só aparência de homem público? Eu dou boa risada, meu caro. Risadas às vezes doer a barriga. Mas, no geral, eu tenho assim uma imagem até sisuda. O senhor sabe contar piada, governador? Não sei. Às vezes eu conto para minha mulher, que quase se desprega de rir. Mas só. Não sei, assim, numa roda maior,
Eu não sei contar uma piada. O senhor não sabe contar nenhum caso assim do estado, algum caso engraçado, assim, que lembra da infância do senhor, não? Geralmente são casos que eu não posso trazer a público. Uma pergunta que político nenhum gosta de responder. O senhor torce pro Operário ou pro Comercial? Eu não sou muito de futebol aqui em Campo Grande, viu? Mas as minhas origens são comercialinas. Embora seja o time sofredor e o grande time seja o Operário. Mas realmente não tenho torcida fixa, não. Na área cultural, governador, qual é que é a grande expressão hoje do Estado, que o senhor considera? Na área cultural, bem, em matéria, vamos dizer, de pintura, as preferências todas são para o Humberto, não é? Na parte de literatura, eu preferia citar aqui o nome de Manuel de Barros. Para mim, o melhor escritor de Mato Grosso do Sul. O último livro dele, o livro de Pré-Coisas, retrata o Pantanal de uma maneira extremamente bela e poética. O senhor se considera um homem culto, assim? Que tipo de leitura que o senhor gosta mais? Eu não tenho preocupação, assim, em dizer que sou culto, nada. Eu sou um homem que leio. Mas leio de uma maneira, assim, um pouco anárquica. Não sabe cantar? Não, a minha voz não se presta a uma exibição ainda que rápida. É desafinado? Sou desafinado. Minha mulher disse que eu só sei cantar o hino nacional. Como é que o senhor se sente já pisando aqui no asfalto da 262? Estamos atravessando o asfalto que liga Corumbá e Ladário ao Planalto. Eu me sinto realizado. Esta realmente é a grande obra histórica que deixo como legado a todo o meu povo. Isso aqui me realiza inteiramente. Não se trata de uma obra eleitoral. Eu nem prometi esta obra a Corumbá, nem a Ladário. Eu, quando se desenvolveu o governo, eu a projetei, vim aqui, senti que era a maior aspiração da região, lancei-a, consegui recursos e ela será realizada até julho de 86. Agora o senhor teve que fazer uns empréstimos em dólar, hein? Gostaria de saber se o senhor construir estrada não endivida muito o Estado, não? O senhor não vai acabar deixando muita conta para o sucessor pagar? Eu não penso em dívidas, eu penso em pagá-las. E quem constrói estradas está acelerando o desenvolvimento do Estado. As estradas se pagam facilmente. E assim como eu herdei contas do governo anterior e as paguei religiosamente, os futuros governadores deverão também ter o seu quinhão de endividamento e de honrar os compromissos que eu estou deixando. Eu não sou daqui de Campo Grande, sou de Corumbá. Mas o grande sonho de todo corumbaense é a estrada, terminar a estrada de Corumbá-Campo Grande. Será que ela vai sair em 86? Você vê aqui 12 máquinas complementando este aterro. E nesse instante nós temos 80% de todo o serviço de terraplenagem já totalmente pronta. 55% da parte asfáltica também construída. Estamos numa fase de grande trabalho aqui no Baixo Pantanal. Vencemos a parte mais difícil da obra. Governador, a gente está num trecho aqui da BR já dentro do Pantanal. É certo que a estrada vai trazer o desenvolvimento, o progresso, mas o senhor não teme também que ela traga a destruição da fauna e da flora pantaneira? Receio. E por recear, vou lançar a Polícia Florestal, com a ajuda dos pantaneiros, com a ajuda dos fazendeiros e de toda a população desta região e do Estado. Não podemos admitir que esta natureza seja agredida, que se destrua isso aí que constitui para nós o maior patrimônio de Mato Grosso do Sul em matéria de beleza. Isso tem que ser preservado. Governador,
Governador, o Tribunal Superior Federal praticamente acabou com a lei de agrotóxicos, considerando inconstitucional 2 dos artigos mais importantes da lei, o que prevê penalidades e aquele que cria uma comissão especial de controle ao uso de agrotóxicos. O que aconteceu? Não deu para segurar as pressões dos fazendeiros e das multinacionais? Essa questão ainda é muito polêmica. Não há ainda como se usar apenas um processo natural de combate às pragas. Nós precisamos investir na educação da sociedade para partirmos, então, de uma maneira decidida no controle do meio ambiente. O senhor reconhece que a lei sem penalidade é inócua? Perfeitamente. Lei que não tenha sanção, penalidade, não é lei, é um preceito moral. Aqui se faz uma obra que não tem nenhum símile, não tem nenhuma obra semelhante hoje numa cidade de porte médio no Brasil. Nós teremos condições, com o reservatório do Guariroba, de atender a demanda de toda a cidade até o ano 2000. Mesmo que haja uma grande estiagem, reclamações que são repetidas ainda em numerosos bairros da cidade, ficarão sem sentido, ficarão atendidas no mês de maio de 86. No próximo bloco, um pouco da intimidade do ex-governador ao lado da esposa Nelly Martins. Voltamos daqui a pouco. Você está assistindo ao documentário produzido pela Coordenadoria Geral de Comunicação Social, em 1986, sobre o primeiro mandato de Wilson Barbosa Martins, primeiro governador a ser eleito diretamente pelos sul-mato-grossenses, que completou no dia 21 de junho 100 anos de idade. Nesse bloco, o então governador do estado de Mato Grosso do Sul leva o jornalista Bosco Martins à sua casa para uma conversa com a saudosa Nelly Martins, sua primeira-dama, falecida em 2003, e que, além de cumprir seu papel político e social ao lado do marido, foi escritora e artista plástica de renome. Governador, eu gostaria de procurar... Não vai, não. É isso que eu queria, um sossego mais, né? Porque eu vivo na cidade, mas eu quero plantar. Sou um brasileiro que eu gosto da lavoura. Hoje você compra uma coisa por 1.000 cruzeiros, amanhã você compra por 10. Eu quero a resposta. O senhor está realizando o projeto Nordeste, uma obra significativa do seu governo no setor de energia. Na verdade, esta obra é a maior de todas em matéria de eletrificação. O projeto Nordeste compreende a extensão de linha de transmissão desde Selvíria até Cacilândia, passando por Aparecida do Taboado, por Paranaíba, num total de 280 quilômetros. E futuramente o abastecimento da região do Chapadão de Gaúchos e da própria cidade de Costa Rica. O projeto que o senhor enviou à Assembleia, criando 24 mil novos cargos na área de educação. O pessoal está dizendo por aí que não é nem trem da alegria, é um transatlântico da felicidade. Havia mesmo necessidade de tantos cargos? Esta é uma impressão superficial ou uma posição de combate ao governo. Porque, na verdade, um governo dinâmico, realizador, ele constrói mais 1.400 salas de aula. Ele tem que dar empregos para atender a área social de saúde. Ele tem que atender, multiplicar os guardas de segurança. Ele tem que fazer um serviço de saúde muito mais perfeito. O governo não está trabalhando eleitoreiramente. O governo está trabalhando todo o seu período administrativo. Nós temos ainda um ano de governo. Nosso período só se fecha em março de 87. Então não podemos, com receio de críticas, de paralisar a administração. Governador, a direita parece que está se rearticulando no PTB de Jânio Quadro. A ida do governador Júlio Campos de Mato Grosso, e parece também que o ex-governador Pedrocian está com o pé dentro do partido já, é uma mostra disso. O senhor não teme que o PTB possa ressuscitar o ex-governador Pedro Pedrocian? Eu acho que todos esses pseudo-líderes que já fracassaram
abraçaram um partido e que respondem por esse passado nefasto, eles não têm como ressuscitar. O povo não é tolo, o povo não é criança. Com sigla de PDS, com sigla de PTB, com qualquer sigla, eles são sempre responsáveis por um legado terrível ao povo brasileiro. Governador, e esse gabinete aqui é só para receber pessoas importantes? Não, nesse gabinete aqui eu recebo não somente o mundo oficial, mas eu recebo representações, as categorias sociais, eu recebo os trabalhadores, eu recebo aqui os funcionários. Então isso aqui é também um respiradouro da população. E eu colho aí a fonte principal de inspiração da minha luta. O seu governo tem algum estilo, governador? Sim, todo homem tem um estilo. Eu não me fecho em minha mão tudo que deve ser decidido dentro da máquina governamental. Cada secretário tem uma atribuição de decisões, mas, na verdade, é o governo que comanda. O meu governo comanda a ação dessa máquina, sem nenhuma liderança autocrática. A minha liderança é uma liderança democrática. Eu ouço, eu reflito e decido com a minha equipe. Nós temos aqui um governo que nós chamaríamos de governo participativo, um governo que não se isola do povo. Eu acho que a virtude maior deste governo é governar junto com a população, junto com o povo realmente. Tão importante a Constituinte, governador, o senhor não acha que, da forma que ela foi convocada, sem uma participação efetiva, popular, ela não pode ser descaracterizada? Não, eu acredito que a Constituinte foi provocada e ela se deve à participação popular. Foi o povo nas ruas que a exigiu e o governo enviou ao Congresso Nacional a sua emenda, que discutida e modificada acabou prevalecendo. As eleições terão lugar em 86 e vamos renovar este país através da modificação fundamental da sua Constituição. Uma preocupação generalizada com relação à Constituinte. O senhor acha que os lobbies não podem influenciar, não? O que é lobby? Lobby é uma palavra inglesa que significa tráfico de influência. É influenciar o legislativo, é influenciar o executivo para obter decisões. Esses lobbies existem em toda parte. Agora, cabe ao legislativo e cabe ao governo, ao executivo, ceder na medida em que essa sessão vem ao encontro das aspirações coletivas e resistir valentemente, bravamente, impedir que o lobby traga a corrupção. O senhor confia no Congresso Nacional? Eu confio neste país, eu confio nas instituições como instituições. Agora, sei que elementos deste e daquele poder se corrompem e esses devem receber a sanção da população, do eleitorado, no veto às candidaturas indecentes que surgem e também a responsabilidade penal por parte dos órgãos competentes. Governador, e essa casa aqui, o senhor não abre mão dela, não abre? Esta casa, por incrível que pareça, custou 3 milhões de cruzeiros. O senhor não abre mão dela, não abre? Eu sou como gato. Eu vivo no meu canto, não quero amolação. Então não quero saber de mudança. Olha o remédio. Vamos sentar. Governador, vamos provocar um pouquinho a dona Nelly. O FASU é um órgão meramente assistencialista? Não, a Nelly correspondeu à minha expectativa e foi além dessa expectativa na direção do órgão. O trabalho desenvolvido pelo FASU, no meu modo de ver, constitui a maior surpresa do governo. Ela levantou o FASU, montou essas creches que havia apenas em nome
Não havia coisa nenhuma antes. Ela montou essas creches, ela está promovendo uma assistência muito grande à população carente. Realmente o FASUL prestou ao meu governo um grande trabalho. Promoveu não só a população carente, mas promoveu o meu governo também. Senhora Dona Nelly, a senhora não acha esse órgão paternalista? Não. Há resquícios de paternalismo, porque dentro do nosso governo, nosso sistema de governo, onde os homens não têm os seus direitos assegurados, às vezes você tem que dar um pouco de assistência para o embalo da pessoa. Então dá-se aquele primeiro passo e solta o homem para que ele cresça e desenvolva por si próprio. Nosso principal trabalho, a nossa meta especial é a promoção e o bem-estar do homem, mas através dos seus próprios valores. Dona Nelly, vamos voltar aqui na intimidade do governador. É verdade que ele é um homem sisudo em casa? Que nada, é malandro, contador de história, arremeda a gente, tem muito humor. Quando ele me arremeda, em vez de eu ficar brava, eu choro de rir. Final de ano agora, a passagem do cometa Halley, o senhor acha que traz alguma transformação? Eu acho que essa expectativa que se cria de que vai brilhar novamente depois de 75 anos é sempre uma novidade, é uma esperança de ver um espetáculo de beleza, de brilho, de cores talvez. E ao homem que vive de ilusões sempre, isso é muito grato. Nós estamos esperando vê-lo no firmamento. Governador, uma coisa que não tem como escapar, a mensagem de Ano Novo. O que eu poderia dizer é que eu espero um melhor Ano Novo, eu espero que haja maior abundância de chuvas. Nós precisamos de chuvas. Estamos vivendo uma seca terrível, um grande calor. Então eu espero que essas condições climáticas melhorem para que haja um desempenho melhor da nossa agricultura. E também, evidentemente, eu não posso silenciar o calor que sinto dentro de mim, o desejo que eu tenho de que o nosso povo, a nossa população toda aqui em Mato Grosso do Sul, viva melhores dias em 86. A mensagem despretensiosa que eu transmito nesta hora é justamente essa, fazendo votos para que haja um ano bom em 86.